Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí sobre os fascismos, né, ou os nazifascismos, para matarmos o capítulo 23 e 24 de História 2, ok? Então vou tentar fazer aí menos ou em 30 minutos e qualquer dúvida é só chamar depois no Zoom. Bom, a gente vai ver as características aí do nazifascismo e tal, mas eu queria que vocês entendessem que o nazifascismo é uma ideologia, né, que surge no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? E uma outra coisa que eu queria que vocês percebessem é que o nazifascismo ele não surgiu em virtude da crise de 29. Ele não aconteceu por conta da crise de 29, né? Tem até uma frase, se eu não estou enganado, que diz que o nazifascismo é filho da crise ou coisa do gênero, né? E realmente a crise de 29 foi um dos fatores que grandemente contribuíram para a expansão dos ideais nazifascistas, né? Mas não foi a crise de 29 a responsável pelo surgimento do nazifascismo, porque as ideias nazifascistas surgem já no início da década de 20, do século 20, claro. Elas já surgem no imediato após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a crise de 29 naturalmente só acontece em 1929, então no final da década de 20, quando o nazifascismo já havia surgido, beleza? Então o que eu quero que vocês percebam é que essa doutrina, essa ideia, ela surge no período entre guerras, é claro que ela cresce muito após a crise de 29, até porque uma outra coisa que eu quero que vocês percebam também é que após a crise de 29, né, a gente tem como é que eu posso dizer? Um descrédito em nível mundial à doutrina liberal. Né? E aí o liberalismo ele entra, digamos, numa fase muito ruim a partir de 1929, porque praticamente ninguém no mundo quer adotar o receituário liberal em virtude da crise de 29. Né? A gente falou num vídeo anterior sobre a crise de 29. Só que após a Segunda Guerra Mundial a situação se inverte. Ninguém mais quer falar em intervencionismo, tanto na política quanto na economia. Tá? Webson, mas por que você está falando isso se o fascismo surge muito antes de tudo isso aí que você falou? Né? Porque o nazifascismo ele é uma ideologia que prega o Estado forte, não é nada fora do Estado. E na economia é da mesma forma, beleza? Então, no pós-Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver uma ascensão aí dos regimes intervencionistas, tanto no campo da economia quanto no campo da política, ok? Com as ideologias nazifascistas. Bom, então a gente vai falar aí das características e eu vou falar um pouco do nazifascismo na Itália e na Alemanha, não vou falar de casos específicos, ok? Então vamos lá para as características do nazifascismo. Primeira característica aí que a gente vai falar é o totalitarismo, a ideia de um Estado total, né? A ideia de um Estado integrado, onde o indivíduo vale quando está inserido no todo. Diferente do liberalismo, no nazifascismo, você não vê o indivíduo, né, como possuidor de direitos, enfim, que deve ser plenamente respeitado em suas especificidades. Você vê, né, você percebe esse indivíduo no todo. Ele é, digamos, pleno não individualmente, mas ele é pleno quando está inserido no coletivo, beleza? Por isso, nos regimes totalitários há uma perseguição às minorias, né? Aqueles que são, por exemplo, ciganos, né? E sobretudo porque os ciganos eles têm uma dificuldade, né? Ou não sei se essa é a forma melhor de se expressar, mas enfim, tem uma dificuldade de se inserir na sociedade, né? Que o cigano está inserido, né? Ele acaba tendo, como é que eu posso dizer também de uma outra forma aí, ele acaba tendo, o cigano, uma identidade, uma cultura muito específica que acaba não se misturando à cultura em que ele está inserido, né? E isso acaba fazendo o povo cigano meio que, em muitos casos, mal visto, né? Ou mal integrado, enfim.
E no Estado totalitário é assim, você ou está integrado ao todo, né? Ou você faz parte daquele todo, daquele algo que se propõe homogêneo, ou você é combatido, ou você é repelido porque você é diferente, você não está enquadrado no todo, ok? Então isso aí seria o totalitarismo. O militarismo é uma outra característica do nazifascismo, né? Afinal, a gente vai ver que tem uma outra característica que é o expansionismo. Então, para os regimes nazifascistas, investir na indústria bélica, por exemplo, é uma dos pilares, né, do seu receituário, inclusive econômico, né, para recuperar os países aí da crise, no caso principalmente da Itália e Alemanha. Nesses dois casos, um dos principais caminhos que se adotou foi reestruturar a indústria bélica, né? Então, eles partem para um discurso militarista, para um discurso expansionista, né? E para reforçar esse discurso aí militarista, eles vão invocar muito essa ideia de um passado glorioso, né? No caso dos italianos, eles vão se associar muito ao Império Romano, né? E no caso dos alemães, eles vão buscar muito esse passado germânico de glória e tal, tá? Por isso a gente entra na terceira característica do ultranacionalismo, que é aquele nacionalismo mais que exagerado, é aquele nacionalismo não saudável, é aquele nacionalismo que supõe a sua nação como superior à do outro, ok? Então, esse ultranacionalismo aí é a ideia de que a sua nação é superior à do outro e que ela, inclusive, pode se colocar numa condição de hegemonia no mundo, de domínio no mundo, ok? 4. O unipartidarismo é uma outra característica dos regimes nazifascistas, né? A ideia de partido único. E por isso mesmo que quando a gente falou de história do Brasil, eu fiz a questão de falar para vocês o seguinte: o Estado Novo ele é semelhante ao nazifascismo, mas faltava ao Vargas algumas características para enquadrá-lo de fato aí no nazifascismo, né? Por exemplo, o nazifascismo tem a ideia de partido único, no Estado Novo não havia partido, ok? Então, esse partido único aí é justamente para agremiar as massas que vão apoiar a ideologia nazifascista, né? Mas essas massas também acabam apoiando a ideologia de forma muito meio que até passiva, né? Porque elas são doutrinadas a agir de determinada forma, né? E elas acabam meio que agindo daquela determinada forma que o partido, que a ideologia diz que tem que agir, ok? O controle da propaganda é uma outra característica das ideologias nazifascistas. Há uma preocupação em controlar a informação e massificar aquilo que é interessante para o Estado, para o governo, para quem está no poder, que seja conhecido, e joga-se para debaixo do tapete aquilo que não é interessante para o Estado, para o governo, né? Que as pessoas saibam, né? Então, no Estado nazifascista, o controle da propaganda e da informação era uma coisa assim que muito preocupava as autoridades, ok? E por isso que, por exemplo, o Vargas aqui no caso do Brasil, embora a gente tenha que ter o cuidado sempre para fazer esse paralelo com o Vargas, porque ele não era exatamente um líder fascista no sentido, né, mais amplo aí do termo, por conta daquela questão que eu falei de faltar ao Vargas alguns elementos que pudessem caracterizá-lo exatamente como fascista. Mas o Vargas ele fez uso, né, de uma característica aí fundamental dos nazifascismos, que é esse uso da propaganda, né? E por isso que ele conseguiu deixar a imagem dele de pai dos pobres, né, de protetor do país, das crianças, etc. Então a propaganda, o DIP aqui no Brasil foi muito, muito bem usado pelo presidente Vargas para criar uma imagem muito positiva dele. E no caso do nazifascismo isso também era muito comum. Inclusive, se eu não estou enganado, eu acho que é no Menino de Pijama Listrado, eu acho que é nesse filme que mostra, ou é Vida é Bela, não, acho que é no Menino de Pijama Listrado, porque o cara enfim, o pai do menino lá do filme central, né, do protagonista, é um militar de alta patente do exército nazista, e aí ele recebe em casa outros oficiais para a exibição de um filme
que retrataria a vida num campo de concentração. E aí, no filme, eles mostravam que os judeus jogavam bola, né, se divertiam, tinham lazer, tinham sol e tal, para justamente mostrar para o povo alemão, para fazê-los acreditar que os judeus não estavam sendo exterminados, mas estavam sendo cuidados, né? Então a propaganda ela é algo muito importante para o nazifascismo. Uma outra característica é o culto ao líder, né? A ideia de um salvador da pátria, a ideia de um grande líder mesmo, né? Que é capaz de pensar a sociedade e planejá-la e levar adiante, né? Então é muito curioso que se eles consideram o Estado total, o Estado integral, né? Esse Estado integral, que é algo que ele supõe homogêneo, né? Ele é todo planejado por uma única pessoa, né? Para a lógica nazifascista, ok? Que é o Führer, né? Que é o Duce, que é como era chamado, sei lá, o Vargas, não tinha um nome específico para ele, mas as ideologias nazifascistas, elas gostam muito, né, de ter esse nome assim, para se referir à sua liderança de forma muito específica, muito particular, né? Geralmente é um termo que nunca foi usado, que só foi que vai ser atribuído àquela liderança, né? Justamente para se ligar a ela como uma pessoa única, como uma pessoa ímpar, né? Que dentro dela se vê, como é que eu posso dizer, totalmente o que é o país, ok? Então, essa ideia de culto ao líder é uma coisa muito presente nas ideologias nazifascistas, justamente porque a ideologia faz com que o líder seja identificado como a nação, como o país, ok? Uma outra característica é o anticomunismo, né? A gente nem vai perder muito tempo aí nesses debates, mas é muito comum, infelizmente, algumas pessoas insistam em caracterizar o nazifascismo como um movimento de esquerda, né? Não é de esquerda, não é de extrema esquerda, nem de esquerda moderada, enfim. O nazifascismo é classificado como uma ideologia de extrema direita. E isso não faz a direita melhor ou pior que a esquerda. É apenas uma questão de sermos fiéis aos conceitos, né? E às definições, né? Então, o nazifascismo ele é anticomunista, ok? Antimarxista, beleza? O comunismo, vamos só pensar nessa questão aí, nem vamos discutir muito isso não. Se depois alguém tiver um pouco mais de dificuldade sobre caracterizar o nazifascismo como de extrema direita, né? A gente conversa, ou então eu tento sugerir algumas leituras para vocês. Inclusive eu acho que saiu na BBC um dia desse um artigo que uma historiadora explicava justamente, né, os fatores aí que fazem com que o nazifascismo seja de direita e não de esquerda. Mas uma questão que eu acho que é interessante é o seguinte: a ideologia comunista, né, ela prega o quê? A luta de classes. Ela entende que a luta de classes é um fator positivo, né, um fator necessário, é essencial da sociedade. O nazifascismo ele é anticomunista, ele nega a luta de classes, né? Aliás, se nós pudéssemos fazer um panorama aí de como surgiu o nazifascismo, né? Rapidamente o nazifascismo surge no pós-Primeira Guerra Mundial como resultado de um medo das classes médias e das elites europeias, principalmente italiana e alemã, né? De ver o seu povo, né, simpatizando com o que estava acontecendo na Rússia. O que estava acontecendo na Rússia desde 1917? A Revolução Russa, né? Então, o nazifascismo é nada mais, nada menos do que uma reação, né, das elites, das classes médias europeias, ao temor de que o povo, né, os operários, né, tivesse flertando com a Revolução Russa e tentasse fazer da Itália, da Alemanha, etc., países socialistas comunistas, né? Então, por isso que vai surgir logo após a Primeira Guerra Mundial o nazifascismo tanto na Itália e na Alemanha. Por quê? Porque foi após a Primeira Guerra Mundial que a situação da Itália e da Alemanha ficou muito grave, porque foram as derrotadas da Primeira Guerra Mundial, né? A Itália mudou de lado no final, mas enfim,
acabou não se dando muito bem também. E aí foi nessas regiões da Europa onde a crise foi maior e o medo do comunismo foi maior. E aí por isso que as elites desses países, né, acabaram apoiando esses grupos que surgiram ilegalmente e depois acabaram se tornando algo legal, até porque a sociedade toda meio que apoiava, né, que foi o nazifascismo. Então essa ideologia é anticomunista, antimarxista, né, anti-luta de classes. Uma outra característica que nós poderíamos buscar, falar aí sobre o nazifascismo, é a busca da coesão social, né? Eles querem a coesão social, a harmonia social, não o conflito social, não a luta de classes, ok? 8. Racismo, né? Sobretudo no caso do nazismo, ou seja, da ideologia fascista na Alemanha. Okay? Então, eu posso me referir também ao Hitler como um fascista, porque o fascismo é ideologia, tá? E o nazismo é o nome do fascismo na Alemanha. Então, racismo, no caso do povo alemão, eles acreditavam que eles eram superiores, né? Os povos de origem germânica. E todos os outros eram inferiores, sobretudo os judeus, né? E por isso que acabavam dirigindo o seu ódio aos judeus, mas não apenas aos judeus, tá? Então, racismo é uma outra característica do nazifascismo. Aliás, eu diria até racialismo, porque era um racismo que se pressupunha científico. Eles tentavam de todo modo achar alguma coisa na ciência que comprovasse a diferença, né, entre os seres humanos com base entre muitas aspas, raça, né? Ok? 9. Antissemitismo, né? Antissemitismo é o preconceito ao judeu, né? E aí essa foi uma característica muito específica do nazismo, né? Mas as ideologias fascistas aí de forma geral elas tinham uma espécie de aversão ao judeu, né? E é interessante notar que Karl Marx, o maior nome do comunismo ou socialismo, era judeu, ok? Então, muito desse anticomunismo também está, né, associado a esse antissemitismo, ok? Então, o antissemitismo é meio que um anticomunismo aí também, porque o Marx, o comunismo acabava sendo muito associado ao Marx, que era um judeu. E o expansionismo, né? Os alemães, por exemplo, vão criar a ideia de espaço vital, ok? Então, essa ideia de que eles precisavam se espalhar, né? Que eles precisavam de um espaço maior para assegurar o seu desenvolvimento econômico. No caso da Itália e da Alemanha, né? Era esse o discurso deles, já que eles vinham ficando para trás em relação aos países mais industrializados da Europa, que era, no caso, a Inglaterra e a França, mas aí depois da unificação da Alemanha em 1870, a Alemanha começou a cada vez mais chegar próximo da Inglaterra, e isso que meio que desequilibrou, né, a Europa e levou à Primeira Guerra Mundial, a gente já viu isso. Okay? Então, a gente falou aí das características do nazifascismo, não vou me estender muito em relação a isso, tá? Vou dar uma falada aqui em linhas gerais do surgimento do nazifascismo lá na Alemanha, tá? Não vou falar de casos específicos, e aí qualquer dúvida depois é só me chamar. Uma outra coisa que é interessante falar, eu não falei, é que o fascismo ele vem de fátio, né? A palavra fascismo vem de fátio. Fátio é tipo um feixe, né? Só mostrando para vocês, é um feixe. Aliás, agora eu estou até me lembrando que eu acho que eu tinha uma aula dessa já gravada, porque eu me lembro de ter pego um feixe para mostrar para os alunos, né? Enfim, um feixe é como se fosse um bando de madeira, né? De um mesmo tamanho, de uma mesma espessura, né? Tipo palitinho de churrasco, que unidas, né? Sustentavam um machado no topo. Era esse o símbolo do poder e do Estado lá na Roma Antiga, né? E para o fascismo, o poder do Estado, a autoridade do Estado, do poder público e tal, ela só existe justamente por conta da união dos indivíduos, né? Que sustentam o machado como a união das madeirinhas sustentam o machado, no caso desse feixe que eles usavam lá na Roma Antiga. Então, para a ideologia fascista, por isso que o todo tem que ser, não é, muito coeso, ok? E por isso que aquele que não está inserido na prática do todo, da maioria, ele vai ser perseguido dentro do nazifascismo, né? Porque o fascismo, a palavra fascismo, ela já surge, né,
desse feixe aí que existia lá na Roma Antiga, né? E para a concepção teórica aí dos fascistas, o Machado, o Estado, o poder, né, público e soberano, só existe se a sociedade estiver toda coesa em torno do seu projeto, né? E por isso que eles combatem tanto a oposição, a quem pensa diferente, a quem não quer, não é, estar coeso ali com aquele sistema e tudo mais. Beleza? Então, vamos só aí dar uma olhada no que aconteceu na Alemanha. Beleza? Então, olha só. A Alemanha acabou a guerra em 1918, mas em 1919 foi imposta a ela o Tratado de Versalhes, né, que esculachou a Alemanha. Todos sabem disso. A situação de crise econômica foi tão grande, que no mesmo ano de 1919 foi fundado o grupo lá na Alemanha que era chamado de os camisa preta, né? Aliás, eles não eram chamados de camisa preta. Camisa preta era chamado na Itália e na Alemanha, eu estou tentando me lembrar o nome específico, enfim. Mas eles também andavam de roupas escuras, né? Até para se diferenciar do vermelho do comunismo. E aí, em 1920 ou 21, esse partido que surge na clandestinidade acaba virando um partido político lá na Alemanha, né? E aí o Hitler consegue, inclusive, né, se destacar no partido. Ele é um, digamos, veterano da Primeira Guerra Mundial, como vários outras lideranças nazistas o foram. E aí, na década de 20, o nazifascismo, ou melhor, o nazismo na Alemanha, ele nem cresce muito, né? Por quê? Porque a partir de 1924 começou a entrar grana na Alemanha, principalmente vinda dos Estados Unidos, para recuperar a economia alemã, e à medida que a economia alemã crescia, as pessoas acreditavam no regime democrático liberal e acabavam não apostando numa solução radical, né? Mas o nazifascismo já tinha surgido, Hitler inclusive já tinha tentado tomar o poder no chamado Putin de Munique, foi preso e tal, mas foi uma prisão muito suave, inclusive foi na prisão em que ele ficou tranquilão lá escrevendo o Minha Luta, não é? O livro dele onde ele sintetizou as ideias fundamentais. Então, a partir de 1924, 25, a situação econômica da Alemanha tem uma pequena melhora e o nazismo, a ideologia nazista se retrai, ela que tinha acabado de surgir, né? Por quê? Porque à medida que a economia melhora um pouco, né, e é isso que eu quero que vocês percebam, não é a cronologia da história do nazismo, não. Mas à medida que a situação econômica melhora um pouco, o nazismo mingua, porque as pessoas voltam a acreditar no regime democrático liberal. Em 1929 estoura a crise econômica, né, nos Estados Unidos. E aí o governo dos Estados Unidos para de emprestar dinheiro para a Alemanha e passa a cobrar, né, o empréstimo. Então a situação econômica da Alemanha, que já estava ruim, a partir de 1929 piora muito mais. O nazismo que já existia, o Hitler que já tinha escrito seu livro, ele que já tinha espalhado um pouco das suas ideias e que estava meio lá sem conquistar muitos corações por conta da relativa estabilidade que a Alemanha estava encontrando. Após 29, com a piora assim, sensível da economia, o que as pessoas vão fazer? Vão buscar com força a ideia, né, do Hitler e dos seus colegas. Então, o que vai acontecer é que a crise de 29 ela vai levar as pessoas ao desespero, né? E a burguesia mais ainda, porque a burguesia vai ficar ainda com mais medo de que houvesse uma revolução socialista ou coisa do tipo, e aí as alternativas, tanto para a política quanto para a economia, eram cada vez mais radicais, mais baseadas no discurso da intervenção, né? Tanto na política quanto na economia, e aí a crise de 29 foi meio que responsável por levar definitivamente o Hitler ao poder coisa de 2, 3 anos depois, né? No caso, foi em 32, 33 que ele chegou ao poder, então é isso. Bom, eu fiz aí com pressa para ver se os dois vídeos ficavam mais ou menos uma aula para vocês fazerem exercício e tal. Espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês vão poder entrar no Zoom aí e falar comigo. Mas é isso.